Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Como vocês devem ter acompanhado ontem na mídia, houve um verdadeiro reboliço no gabinete do senador Serra quando da aparição da Polícia Federal, munida de mandados de busca para apreensão de certos documentos no âmbito de uma investigação que também afeta de perto o senador. Diante da visão dos policiais, como noticiado hoje pelo jornal Gazeta do Povo, deixarei o link aqui na descrição, diante dessa aparição das autoridades policiais, o próprio senador Alcolumbre, presidente da casa, teria telefonado para o delegado responsável pelas investigações e afirmado que aquilo seria uma violação à hierarquia do judiciário. E também, de acordo com a notícia, de tão inconformado, Alcolumbre determinou que os advogados do Senado pedissem uma liminar ao ministro de plantão, ou seja, ao presidente do STF, senhor Dias Toffoli, para a suspensão daquela busca. E dito e feito, pouco tempo depois, demonstrando uma agilidade pouco usual no nosso judiciário, o senhor Toffoli deferiu a liminar, sustentando em breves linhas que o mandado do juiz seria amplo demais e não especificaria quais os objetos e os documentos estariam relacionados à atividade do senador Serra propriamente dita, já que este senador estaria sob a jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Em outras palavras, a decisão de Toffoli foi ancorada pelo Instituto do Foro Privilegiado. Bom, se visitarmos um pouco da nossa história recente, observaremos que muitos caciques políticos se aferram a esse Instituto do Foro como uma verdadeira tábua de salvação. Apenas a título de exemplo, pensando alguns líderes dos espectros mais variados de ideologias para todos os gostos, se é que eles têm algum tipo de ideologia, basta lembrarmos, por exemplo, do senhor Lula da Silva, ainda no governo da defenestrada Dilma Rousseff, quando ele tentou ser empossado como ministro da Casa Civil, obviamente para fugir à jurisdição da Lava Jato e para chegar aos braços do Supremo. Isso ficou bastante óbvio, não preciso repetir aqui para vocês, diante daquela gravação divulgada pela Lava Jato, intitulada Pois Não Querida. Vocês devem lembrar muito bem desse episódio. Em seguida, tivemos, por exemplo, o senador Renan Calheiros, que se recusou a cumprir uma determinada ordem de um juiz de primeiro grau, que ele chamou com toda a falta de respeito de juizeco e foi se jogar nos braços do Supremo Tribunal Federal. Mais recentemente, tivemos um caso já bastante comentado aqui no canal, que foi o caso envolvendo o atual senador Flávio Bolsonaro, quando impetrou um HC, um habeas corpus, aqui no nosso Tribunal de Justiça para tentar escapar à jurisdição do juiz de primeiro grau, o senhor Flávio Itabaiana. Observem que em todos esses casos, esses tais caciques políticos não questionam as decisões no seu mérito, ou seja, não se insurgem contra os fundamentos para aquelas decisões desfavoráveis a eles. Não fazem isso. Eles tentam apenas escapar
da jurisdição dos juízes de primeiro grau, dos magistrados concursados, para tentar se jogar nos braços de preferência dos tribunais superiores. E sabemos muito bem que essas pessoas não estão em busca de decisões mais técnicas, mais qualificadas, até porque, convenhamos, muitos magistrados de primeiro grau possuem um nível de qualificação técnica bem superior ao nível de certos ministros das cortes superiores. Sabemos disso. Quem atuar no universo jurídico saberá muito bem do que eu estou falando. Portanto, essas pessoas não vão imbuídas da necessidade de obterem uma decisão mais justa. Não, sabemos que não. Na realidade, elas buscam uma maior influência política, pois, como também já comentei bastante aqui no canal, lembremos que os ministros das cortes superiores, a saber, do STF e do STJ, não são juízes concursados, muitas vezes jamais sequer exerceram a magistratura. São apenas pessoas nomeadas pelo presidente da República, como dita a nossa Constituição. Dessa forma, fica muito mais fácil o exercício de pressões políticas a favor desses tais caciques. Não à toa, como também li na Gazeta do Povo, deixarei o link aqui na descrição também para que vocês verifiquem, não à toa, o projeto que derruba esse Instituto do Foro Privilegiado se encontra parado na Câmara dos Deputados há mais de 1000 dias. Isso mesmo, muito bem engavetado pelo senhor Rodrigo Maia. Por que será? E por falar em Rodrigo Maia, acabo de ler a notícia que talvez tenha sido a mais estarrecedora do dia e que também deixarei aqui para que vocês possam conferir. Segundo o Estadão de hoje, Rodrigo Maia já estaria sendo bastante pressionado por caciques do Centrão para evitar a efetivação de diligências nos gabinetes de deputados federais. Isso mesmo que vocês acabam de ouvir. Será que as nossas instituições se tornaram de vez verdadeiros circos de horrores? Será que vão manietar por completo a atividade da polícia e do Ministério Público? Não sei, francamente espero que não. O que observamos, pelo menos no meu entender, é que o Brasil é uma república de famílias. O que quero dizer com isso? Uma república onde o poder é dividido por famílias que reinam em suas regiões há muitos anos, às vezes há muitas décadas, e que chegam a transferir, entre aspas, esse poder aos seus sucessores. Fechem os olhos e pensem no seu estado, na sua localidade. Qual a família ou quais são as famílias que reinam no lugar onde você mora? Você facilmente detectará pelo menos um ou dois sobrenomes bem conhecidos na sua região. Um bom exemplo disso, e eu posso dar aqui a título ilustrativo que diz respeito ao meu estado, é o próprio presidente da República, que ao longo de tantos mandatos legislativos consecutivos conseguiu enquistar os seus sucessores, os seus herdeiros políticos na política, no universo político do que ele chamava em campanha velha política, mas que parece ser a mesma política de sempre, a política que continua sendo praticada por grande parte dos nossos representantes, infelizmente. Contudo, acho que o que essas pessoas
todos esses caciques e suas famílias não percebem, de tão cegos por esse poder quase ilimitado, o que eles não percebem é que quanto maior o nível de seus desmandos, quanto maior o seu grau de arrogância, e aqui me refiro aos três poderes indistintamente, como tenho comentado tanto no canal, quanto maior o seu grau de desmandos, de autoritarismo, a sua sensação de impunidade, mais eles perdem legitimidade aos olhos da sociedade civil. Afinal, o pagador de impostos está acordando, sobretudo no período de escassez e enfermidade que nós vivemos. Contudo, como a história caminha devagar, quando não há soluções disruptivas, e espero que não haja, porque sou uma conservadora e jamais advogarei em prol de soluções disruptivas, quando não há revoluções sanguinolentas, a história caminha mesmo devagar. E dessa forma, sabemos que eles estão perdendo legitimidade, tanto assim que a nossa classe política e também a maioria dos nossos magistrados dos tribunais superiores não possuem lá muito crédito aos olhos da população. Só não sabemos quando o império de todos esses senhores feudais e de suas famílias irá ruir. Isso só a história dirá. Talvez esse mecanismo seja bem acelerado, infelizmente, por essa pandemia, por essa escassez de recursos que vivemos atualmente. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.